let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a... TVC apresenta mais um programa UPACAF e a Comunidade. Todo sábado, a partir das 13 horas, aqui na TV Comunitária. O programa que é o primeiro programa da TV Comunitária desde o início, de quando foi fundado a TV Comunitária, foi o primeiro programa, né? Mais de 20 anos que está no ar. Era o UPACAB, passou a ser o UPACAF, é a mesma entidade, só trocou o F, né? Isso é para as entidades afins, né? Não é só de bairro. Mas está aqui presente comigo uma liderança popular, já foi da executiva da UPACAF, nós temos muita história para contar. No segundo bloco nós também vamos ter um convidado, depois a gente vai anunciar o convidado, mas também vamos nesse primeiro bloco conversar com o Matheus. Matheus que atua também como líder comunitário, radialista e também atua no esporte também como juiz, né? Árbitro. Isso. O Matheus tem muita coisa que a gente pode falar. Vamos começar pela tua atuação, né? Tu esteve em São Paulo, né? Saiu, retornou a Pelotas. Eu gostaria, né? Deixando aberto aí para ti aí falar realmente a tua história, como liderança popular. E também teve em São Paulo, sabe, a realidade diferente, São Paulo para Pelotas, né? Lá tem mais campo de serviço que aqui. Sim. Né? E eu gostaria de a gente iniciar, nós vamos conversar de vários assuntos, ter política também, porque é um ano eleitoral, não citando o nome para não complicar a TV comunitária, mas também vamos falar, né, está aí, saindo pesquisa aí, pesquisa para o governo do estado, eu não peguei, mas na imprensa já divulga aí, que o governador, ex-governador, porque pediu a renúncia, Eduardo Leite, que lidera as pesquisas, depois vem o Onyx Lorenzoni, e depois vem aí mais os outros candidatos, aí o candidato, eu não tenho os nomes todos aqui, então a gente... Luiz Carlos Reis o Luiz Carlos está com 2%. Mas tem o do PT lá, o Preto. José, né? José Preto, acho que é, né? Que é candidato também aí, que vem em terceiro aí nas pesquisas aí. E tem também para a presidência da República, que está sendo divulgado aí as pesquisas, e... a tendência, eu acho que é ficar por aí. Né? A gente não sabe o que vai acontecer aí, porque eleição é eleição, né? Tu pensa, eu vou dar exemplo, numa eleição aí, o candidato do MDB na época, né? O Rigoto, né? Estava com 2% e acabou ganhando a eleição. Ninguém imaginava e ganhando a eleição. Né? Então a gente não sabe o que vai acontecer aí, porque pesquisa muitas vezes erra, né? Muitas vezes erra. Com certeza. Matheus, vamos conversar contigo aí. Eu quero que tu está à disposição aí no microfone aí da TV Comunitária, e para que a gente possa ter um bate-papo aqui, descontraído, né? Para o pessoal, tu já é uma pessoa conhecida, mas para falar alguma coisa sobre a tua atuação como liderança popular. Muito bem, Valdir e senhores telespectadores do programa UPACAF e a Comunidade. Primeiramente, quero saudar todos, dando meu boa tarde para esse programa que vai ao ar, né, aos sábados, a partir das 13 horas, mas ele é reprisado em outros horários. Então vai o meu boa tarde, o meu bom dia e também o meu boa noite, ao mesmo tempo. De qualquer forma, Valdir, é sempre uma satisfação estar aqui nessa TV, que particularmente eu sei da história, eu vi, assisti toda a história da TV comunitária, que continua viva hoje, atuante, ininterruptamente. Né, Valdir? Você vê, nunca ficou assim, ficou 3, 4 anos fora do ar. Talvez em algum momento ficou fora do ar por questões técnicas, mas a TV comunitária sempre teve alguém que administrou.
desde a sua fundação até o presente momento, teve, né, a sua trajetória. E você é uma das lendas vivas dessa trajetória, com o programa UPACAF e a Comunidade, que antes era UPACAB e a Comunidade, ou coisa parecida, né, Valdir? Mas era da UPACAB e agora é UPACAF. Mudou a sigla da entidade, mas o movimento comunitário, a TV, continua com a sua mesma proposta, com o seu mesmo propósito, e com uma programação, evidentemente, diversificada, como, né, a gente tem que acompanhar a evolução das coisas. Hoje a TV, né, ela está na rede social, você baixa o aplicativo, você vai para o Facebook, vai para o YouTube, e consegue expandir mais a programação da TV, enfim, das redes sociais. Então a rede social de hoje não é aquela mesma quando foi fundada a TV comunitária. Então eu sempre me alegro em vir aqui, especialmente num programa como esse, que é o programa que realmente sempre esteve aqui na TV comunitária de Pelotas. E eu quero dizer, Valdir, que acima de qualquer coisa, eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelos diretores que aqui já passaram, por você que continua sendo um diretor da TV comunitária, né, Valdir? Sim. Um diretor do movimento comunitário. Primeiramente, eu quero dizer que o movimento comunitário, Valdir, eu que já fiz parte, na época da UPACAB, eu presidi uma associação comunitária e fui diretor da UPACAB, na época, no momento. E quero dizer que o movimento comunitário, hoje, ele é diferente. É diferente porque ele tomou um outro rumo, uma outra direção, infelizmente, ou felizmente. Para alguns, infelizmente, para outros, felizmente. Nós temos que entender que as coisas mudam, os tempos são outros, e a gente tem que entender as mudanças que são inevitáveis. Isso aí é verdade, né, Valdir? Então, o movimento comunitário hoje, ele é um movimento que, embora ele seja apartidário, mas sempre tem aqueles líderes, tem aquele movimento político partidário, que de uma forma ou de outra ele acaba, né, entrando, né, em movimentos como o esporte, como o movimento comunitário, enfim, sejam os mais diversos segmentos da nossa sociedade. Mas isso é importante, eu acho que a diversidade faz parte de todo o contexto. Então, por isso que eu digo que a TV comunitária, a exemplo, hoje, né, hoje, dia 9 de setembro de 2022, nós estamos fazendo um programa histórico, Valdir. Um programa em que a imprensa mundial está divulgando aí a morte, né, da rainha da Inglaterra, após 70 anos, né, de mandato, enfim, é algo histórico, né, Valdir, que realmente a gente tem que, inevitavelmente, tem que falar e falar dessa questão, porque é uma questão que passou por várias, né, foram 70 décadas que passaram por inúmeras coisas no mundo. O mundo está em constante mudança, em constante evolução. Então, é algo fantástico que esse programa de hoje a gente possa também falar, inevitavelmente, dessa questão que foi a morte, né? Quantos ministros tiveram, né, o Reino Unido, que hoje é Reino Unido, antes, né, a Inglaterra, que todo mundo sabe que é a Inglaterra, tiveram quantos ministros que passou por essa gestão de 70 anos de Elizabeth, né, a rainha da Inglaterra. Então, são coisas que a gente vai comentar aqui, vai falar um pouquinho de cada coisa. Você também comentou sobre a questão do esporte. Eu sou ligado ao esporte, fui ligado ao movimento comunitário da imprensa, trabalhei em São Paulo, como você falou, tive a honra e a oportunidade. Eu comecei no futebol, no esporte, Valdir, e foi o esporte que me abriu as portas para a comunicação, para eu poder, né, fazer desse link algo que me fizesse uma profissão. Hoje eu sou radialista e jornalista também, Valdir, por direito adquirido. Eu não fiz uma faculdade de jornalismo, mas eu tenho por direito adquirido, pelo tempo de radialista, eu sou jornalista também. Também sou, né, sou acadêmico em teatro, acadêmico em direito. Tenho várias outras atividades, enfim, que a gente faz. Mas, enfim, vamos ao longo do programa, que o programa ele não é tão pequeno, também não é tão extenso, né, mas
Eu gostaria de falar um pouquinho de cada coisa, enfim, eu gostaria que você que conduz o programa pudesse me dar um link para eu poder pegar e começar a conversar, porque a gente sabe, né? A gente começa a conversar e não para mais. Sim. Eu começo a conversar de algo e não paro mais. Mas então, com todo respeito a esse programa que tem 20 anos, é o programa mais antigo desta emissora de televisão, eu quero, em respeito ao telespectador e a todos vocês, a direção e a todos aqui, poder fazer um programa que possamos, pelo menos, né, falar e dar a nossa opinião sobre alguns assuntos. Matheus, tu fez parte da direção da UPACAB na época, e tu sabe que naquela época era uma época boa para fazer política comunitária. Sim. Nós tínhamos apoio dos governos, nós tínhamos projetos que a gente recebia recurso e dava uma ajuda de custo para mais de 40 associações de bairro, para pagar luz, né? Pagar algumas despesas que muitas vezes as entidades não tinham nem dinheiro para pagar uma conta de luz, porque dependia de alugar o salão, e muitas vezes com as dificuldades que passava, a UPACAF ela ajudava, ela bancava essas estruturas. Ela bancava. Então era mais fácil de fazer política. A UPACAF tinha uma sede na Voluntário, que tinha um auditório que a gente fazia grandes reuniões do movimento comunitário. Lembro. Participei. Chegou a ter 80 associações, que qualquer loteamento elas criavam uma associação de bairro, a gente ajudava na documentação, a gente pagava o registro das associações. Então, para o pessoal conhecer o que é o movimento comunitário na época, o que é o movimento comunitário agora, que agora passa a dificuldade. O poder público ele não tem bons olhos para o movimento comunitário. Ele não ajuda o movimento comunitário. Valdir, eu quero aproveitar o link e a deixa que você fez aí no comentário em dizer o seguinte: lamentavelmente, né, Valdir? Sim. Lamentavelmente, infelizmente, né, a política, o novo modelo político, né, infelizmente, ele poderia manter as entidades, os movimentos, porque, na verdade, Valdir, a gente sabe que os governantes, os gestores públicos, especialmente quando se fala em prefeituras, os prefeitos, enfim, eles são os que gerenciam os recursos que os nossos impostos pagam. Na verdade, o gestor, o próprio nome já está dizendo, ele é gestor. Ele gerencia os recursos que nós, eu, você e você que está nos assistindo, né, pagam através dos impostos. Infelizmente, Valdir, eles têm essa visão. Infelizmente, é com muita lástima, poderia-se dizer, que a gente vê essa tal atitude. E você foi muito feliz em recordar que em tempos passados, e não muito longe, né, a gente tinha uma outra realidade. A gente tinha governantes que pensavam diferente, que investiam, e não é investir, Valdir, apoiavam movimentos que ajudavam, né, os governantes, de certa forma, que eram as entidades, as associações de bairro, que hoje elas praticamente não existem mais. Mas não só as associações, Valdir, tem outras entidades. Sim. O poder público poderia investir em projetos sociais como o esporte. Hoje os bairros estão à deriva, Valdir. As praças esportivas, os campinhos de futebol, que no passado, não muito recente, em torno de 30 e poucos anos atrás, nós tínhamos, em todos os bairros das cidades, não estou falando só de Pelotas, nós tínhamos as praças esportivas, Valdir, os campinhos de futebol, onde as crianças, os jovens, os adolescentes, eu, você e outros tantos da época poderíamos participar. A gente participava dos jogos, dos festejos e tudo mais. Hoje a gente não vê isso aí. E com o apoio do poder público, na maioria das vezes. Hoje a gente não vê mais isso aí. O apoio que vem, às vezes, é para bancar campanhas políticas e outras coisas mais. Infelizmente. E o movimento comunitário, na maioria das vezes, ele foi, Valdir, ele foi massa de manobra de muitos políticos. E até bem pouco tempo atrás, não vou citar nomes aqui, porque não é o caso,
Mas quem é do movimento, quem é mais antigo, sabe do que eu estou falando. Até pouco tempo atrás, ainda eles investiam e ajudavam. Ou pelo menos, diziam que iam ajudar, mas chegava na hora, que nem você falou, passava algum tempo, daqui a pouquinho eles, infelizmente não ignoravam, não queriam mais saber de dar apoio aos movimentos comunitários, que é o caso agora. Sim. Eu tenho certeza que hoje a UPACAF tem a sua sede por você e por seus diretores, tem a trancos e barrancos, essa é a realidade, ainda tem a sua sede, mas eu duvido que o poder público, né, ajude como deveria ajudar um movimento. E eu sei da sua história, Valdir. Eu sou suspeito de falar. Eu sei da tua história como presidente, estando na frente do movimento comunitário, do que você fez em prol de governos, né, que nesse município administraram e que, no mínimo, deveriam ter a consideração por você. Já nem estou dizendo pelo movimento, mas por você, e não tiveram. Eu sei da história. Eu não vou aqui narrar tudo que realmente, mas você que está me acompanhando aqui e que não sabe, eu sei, né, que esse movimento comunitário foram usados por muitos políticos que se elegeram em cima da comunidade. Porque é muito fácil, né? Eu milito, eu sou militante político, não sou fanático de forma alguma. Felizmente, eu posso dizer com todo orgulho, eu não tenho problema nenhum com nenhum segmento partidário político, seja de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita, eu não tenho nenhum problema. Tenho a minha ideologia partidária, mas respeito a de todos. Mas, infelizmente, Valdir, hoje, os políticos de hoje, eles veem o movimento comunitário, né, de outra forma muito diferente do que foi do passado. Infelizmente. E eu quero aproveitar aqui o deixa que eu esqueci no começo, te dar um grande abraço ao meu grande amigo Birinha. Grande Birinha, hein? É o homem que está na técnica hoje aí, coordenando a TV comunitária, e também é um dos antigos, né, Valdir? O Birinha faz anos que está aqui na técnica. O Birinha na técnica aí, Deus da época lá não é Pinto Martins. É perto da RBS, não? É perto da RBS. Pô, faz tempo. Me esqueço o nome da rua lá. Aonde? Felintro Rodrigues, né? Em 61? Grande Birinha, um grande abraço, meu querido. Um beijo no teu coração. Birinha, pessoas como Birinha, como você, sim, como outros tantos diretores que aqui tiveram, a atual direção, sim, vocês são incansáveis, Valdir. Sim, sim. Então isso aí é algo que a gente tem que parabenizar. Num mundo hoje em que, o mundo virtual hoje das redes sociais, né, tem aquela parábola, sei lá como poderia dizer, que a rede social deu voz aos ignorantes, parece que foi, né? Sim. Isso até foi muito comentado agora há pouco tempo aí, pelos ministros, pelas redes sociais, enfim, realmente deu. Tem muito fake na rede social, mas esse canal aqui não é fake, nunca foi, eu tenho certeza que nunca será, com os diretores que por aqui passaram e com os atuais, assim como você, Birinha, nosso amigo Paulo, que hoje está na frente da direção, e todos os diretores deste canal, Valdir. Programa UPACAF e a comunidade. Tu falou uma coisa que é certo, Matheus. O movimento comunitário, ele foi muito usado. Porque na época, qualquer político que ia concorrer à vereança ou a deputado, alguma coisa, vamos lá no líder lá. Ajudava naquela época, se esquecia depois da liderança, não encaminhava projeto nenhum para a liderança, para o bairro daquela se esquecia. Na verdade usava, né? Usavam, que a liderança, né, era usado nessa época, mas eles não esperavam que muitas lideranças iam começar a ocupar o espaço. Lideranças populares. Bem colocado. Lideranças populares. Hoje, exemplo, o Reinaldinho, navegante da Associação do Navegante, vereador, ocupou o espaço. Rafael Barriga, liderança comunitária, ocupou o espaço. Cezinha, ocupou o espaço, liderança comunitária. Bem lembrado. Se elegeu vereador. Então, quer dizer, as lideranças estão avançando. Muitas vezes a gente vai numa atividade, Matheus, a gente tem vergonha até, porque
todas as lideranças e os moradores conhecem a gente. Tu pensa que numa audiência pública você chama uma liderança para falar? Não. Se é uma atividade da Câmara de Vereador, tu pensa que eles vão chamar o Valdir para falar? Se não é as lideranças me escrever para falar, eu não tenho vez dentro daquela audiência pública. Já aconteceu de eu ir em uma audiência pública, organizada pela Câmara, que nem chamar a liderança, que é reconhecida pelo movimento feito dentro de uma associação. Aí esquece da liderança, parece que assim, parei, o Valdir vai ocupar o meu espaço, pode me tirar a minha vaga. É bem isso, Valdir, não é que esquece, é bem isso, é bem a realidade, é a realidade. Não... Vamos aqui, vamos ser sinceros, não vamos maquiar nada aqui, não estamos aqui falando de A, B ou C, mas a realidade é uma só, né, Valdir? Sim. A realidade é uma só, é verdadeiramente, você citou alguns nomes, mas tem outros tantos aí, que até acabaram se afastando, outros partiram para uma outra dimensão, enfim, né? Não estão mais aqui nesse plano espiritual, mas enfim, Valdir, é a realidade que você está falando. Sim. Nós estamos aqui vivos, presentes, para testemunhar isso aí que você está falando. O movimento está ocupando o espaço. Tu falou uma pessoa que se foi, a gente perdeu na Covid, e fazia parte da direção da UPACAF. O vereador Paulo Rogério, lá do sítio. Foi uma liderança que faleceu pela Covid. Era uma liderança, era membro da executiva da UPACAF, que participava, na época ele nem era vereador, e estava sempre junto com a gente, nos acompanhando, sempre fazendo com que o movimento, né, continuasse vivendo aqueles movimentos dentro dos bairros. Né? Então, Valdir, só aí você já citou 4 lideranças comunitárias. Mesmo com o movimento sendo oprimido, de certa forma. Vamos saber, a realidade é essa. Tivemos aí o Paulo Rogério, quem mais você falou? Paulo Rogério, tivemos o em 3 aí, tem 4. Tem o Reinaldo, tem Barriga, o Barriga. E tem um outro que você falou aí. Tem o Cezinha. Cezinha. E se a gente quiser acrescentar, a gente até pode acrescentar o Michel Promove. Sim. Que de certa forma, ele é um líder comunitário, porque ele é da periferia, sim. E ele tem um trabalho muito forte na periferia. Sim. Então a gente tem aí inúmeras lideranças que na política, né, eles acabaram tendo uma cadeira para representar o povo, né, Valdir? Sim, sim. Então, para você ver, então você entende, e nós entendemos, e você, telespectador, entende o porquê que muitos políticos, eles querem, de certa forma, blindar, bloquear, sim, os líderes. E você é um deles, Valdir. Sim. Se eu não me engano, você também já concorreu, não concorreu? Eu concorri uma vez, a vereança na época, foi na época do Bernardo de Souza, que se elegeu prefeito na época, aí depois assumiu o Fetter até. Eu concorri sem ter um material na rua, porque não tinha dinheiro, não gastei 1 centavo, fiz 82 votos. Muito voto. A minha prestação de conta foi 0, porque não entrou nada na minha conta. Fiz 82 votos de amigos. Amigo. Agora você imagina aí, você que está nos assistindo, 82 votos, mas só isso? Um número, se você for analisar assim, né, friamente sobre a questão do número, sim. Mas você bota 80 pessoas numa fila indiana, um atrás do outro, você vai ver que não é uma fila tão pequena. Gente. Mas assim, uma pessoa que não tinha a mínima estrutura, 1 centavo, hoje tem milhões os candidatos, a maioria hoje com esse fundo eleitoral, fundo partidário, fundo de financiamento de campanha, enfim, tem milhões em dinheiro para poder investir. E não se faz política em lugar nenhum do mundo sem o dinheiro, sem a questão financeira. Porque alguém precisa se deslocar, alguém precisa de um material, alguém precisa de algo, tem que ter a questão financeira, porque nada é movimentado sem a questão financeira. Agora você imagina, não sei bem o tempo atrás, 20, 30 anos atrás, era a mesma coisa, pessoal. Era a mesma coisa. E o Valdir está aí, sem nem 1 centavo, ele meteu 82 votos. 82 amigos fiéis, que mesmo a gente sabe como é que funciona, a gente sabe que às vezes a gente acha que tem amigos, mas infelizmente o dinheiro compra tudo. Chega alguém com dinheiro, ou te dá até algo que você esteja precisando, que é justo, que é compreensível.
Alguém está precisando, eu vou ter que trair o Valdir. Sim. Vou ter que trair o Paulo, o Pedro, o Matheus. Isso acontecia muito, Matheus. Então acontece. Infelizmente, ou felizmente, enfim, a gente tem que entender a situação. Tem pessoas que não. Eu sei que esse cidadão que está no meu lado aqui, Valdir Dias Duarte, ele jamais vai fazer, e eu sou testemunha. Eu já presenciei fatos que tentaram comprar o Valdir por tanto por dinheiro e ele não tem preço. Ele não tem valor. O Valdir não tem preço. Não adianta querer comprar o Valdir que jamais vão comprar ele. Eu sei disso aí, Valdir. Sim. O que eu estou dizendo aqui, você é uma das raridades como pessoa, como ser humano, como caráter, principalmente na política, que a gente sabe que isso aí é muito comum. As pessoas querem leiloarem, né, o caráter, o apoio e tudo mais das pessoas. E você não é esse tipo de pessoa. Eu sei porque eu já presenciei várias vezes e até comentei com você. Sim. Tá? Então, infelizmente, a maioria é assim, né, Valdir? Mas Sim. você não faz parte dessa maioria, Claro. felizmente. A gente tem uma bandeira que a gente defende. É a comunidade, né? E a gente sabe a necessidade que tem. E as pessoas também, agora mesmo com essa pandemia, as pessoas imaginam, mas aumentou o custo de vida, a inflação está lá em cima, tu vai num supermercado, não consegue, que tu compra com R$100 hoje, na outra semana, se tu levou umas 6, 7 mercadoria, na outra tu vai levar 3, 4 mercadoria, né? Diminui. Sim. Por quê? O custo está lá em cima. Tem muita gente passando fome nos bairros. Sim. E aí tu vê na campanha política as pessoas fazendo que é uma maravilha, que tem isso, que tem aquilo. Mas, na verdade, as pessoas estão querendo viver dignamente. A gente sabe que muitas pessoas estão vivendo por auxílio emergencial. Ajuda nessa crise, ajuda. Mas o que as pessoas querem é um trabalho, né, Valdir? Eles não querem a comidinha, eles querem, né, pescar o peixe para poder comer. Sim. Em outras palavras, para você que está nos entendendo, e eu entendo perfeitamente o que o Valdir está falando, você também está entendendo, lógico, evidentemente. E a gente sabe, Valdir, que realmente a crise ela não é só brasileira, ela é uma crise mundial, devido a inúmeros fatores, principalmente nós estamos saindo, e ainda não saímos de uma pandemia, então a crise ela é mundial, e o Brasil, embora tudo, e alguns não aceitem ou tentam, né, distorcer a realidade, ainda é um dos países em que está em crescimento econômico após a crise da Covid, que ainda não terminou, no mundo e principalmente também aqui. Tá? Então, isso é uma realidade, Valdir. A gente vê as pessoas necessitadas, precisando, os governos dão o apoio, não estou aqui falando de governo A, B ou C, mas cada governo, né, que a gente tem que ser sincero, tem os programas sociais que poderiam ser melhores, sim, mas a gente precisa de mais avanços, muitos avanços. O Brasil é um continente, o Brasil é um país, mas poderíamos, né, dizer que seria um continente de tão extenso que é, territorialmente, e com suas riquezas, maravilhas, seu país tropical, você sai de um estado para outro, vai lá para o norte, para o nordeste, vem para o sul, é totalmente diferente o clima. Então a gente vive aqui, né, num continente, vamos ser bem sinceros, rico de ser humano, de capacidade, de potencial, de riquezas naturais, minerais, enfim. Nós vivemos num país que nós poderíamos estar em uma outra situação. Se não fosse, né, vamos ser bem sinceros, se não fosse os políticos, né, quem administra, os administradores, aqueles que nós damos para eles os mandatos, né, uma folha em branco assinada, porque, na verdade, nenhum político, por mais que ele vá para um programa lá de TV, de política, da rede social, e diga que vai fazer e acontecer, e você tocou numa coisa muito interessante, Valdir. Nesse momento, agora que estamos no ano eleitoral, todos os problemas do país, eles são resolvidos. Todos os meus problemas, os do Valdir, o seu, eles são resolvidos em momentos
de anos de política eleitoral, que nem nós estamos agora em 2022. Só que a maioria, né, não diz de onde vão vir os recursos ou como vão fazer. E, infelizmente, nós temos uma cultura que o povo tem. Nós, o povo, eu também sou o povo. A gente tem a memória curta. Passa rapidinho, a gente esquece daquilo que já passou. Eles estão aí, muitos deles mentindo, né, Valdir? Sim. Falaram há pouco tempo atrás agora que iam fazer acontecer e você vê que não fizeram nada. Não fizeram nada. Aí um fica acusando o outro. Um fica dizendo que o outro fez, que o outro não fez e tal. E agora, nesse momento, a gente não vê quase muitas propostas nos programas de TV. Na verdade, Matheus, que eu vejo assim nos programas de TV, é um acusa o outro. Ah, tu roubou, exatamente. No teu governo tu roubou, tu fez isso, tu fez aquilo, tu comprou isso, tu comprou aquilo, adquiriu móveis aqui, né? E proposta tu não vê. Não, proposta tu não vê desses candidatos aí, entendeu? Tem alguns que estão apresentando proposta. E o povo muitas vezes vai naquela assim, mas as pesquisas apontam o Zezinho, o Joãozinho lá em cima, os outros não conseguem chegar neles. Mas quem sabe o Zezinho, que está lá embaixo, como deu a eleição que aconteceu, que estava com 2%, o Ricoto na época, tá? Estava com 2% e acabou sendo governador do estado. É para você ter uma ideia e está confirmando que realmente pesquisa é muito relativo. Não vamos aqui dizer ou afirmar que pesquisa não é verídica. Sim. Mas ela tem falhas. Ela induz. Tem falhas e muitas falhas. A gente tem N histórias e casos verídicos de que as pesquisas, né, não foram reais, não foram aquilo que elas disseram que seria. Não é, Valdir? E você acabou de dar um exemplo aí, na pesquisa do governador Germano Rigoto, foi, né? Isso. Que estava lá embaixo por 2% e ele acabou chegando e sendo governador. Então é muito relativo isso aí. Mas, infelizmente, a gente tem isso aí, que muitos, ou não vou dizer todos, dos grandes veículos das mídias de comunicação, eles manipulam, né, determinadas notícias verdadeiras, verídicas. Manipulam, vamos ser bem sinceros. Ou acabam se omitindo. E quem omite também manipula, também mente. Uma vez que você não vai dar uma notícia que sabe que ela tem, que ela é verdadeira, que ela existe, que você omite ela, você também está omitindo, né? Está omitindo e está mentindo ao mesmo tempo. Porque você se omitiu, você sabe que aquela pesquisa está acontecendo, mas não vai falar nela. Não me interessa falar nisso aqui. Valdir, o assunto aqui é esse e tal, mas nesse ponto aqui eu não vou tocar, não vou falar. Isso não deixa de ser uma omissão e um direcionamento para algo que eu queira, né? Que eu queira tirar algo proveito disso. Vou te dar exemplo assim, o visual ele influencia muito. Me lembro numa eleição para vereador e prefeito, tem um candidato que tapou a cidade de Alto Doro. Também lembro. Sabe qual foi a votação desse senhor que concorreu? 64 votos. Tapou a cidade de Alto Doro. Para você ver. Então, mais um exemplo aí, né, Valdir? Um exemplo aí. Mais um exemplo. Agora tu vê uma poluição que tem hoje, que já está acontecendo. Tu vê aí, chega a ter não é outdoor, uma visibilidade. Uma visibilidade do lado da outra. Tem uns aí, porque tem uns aí que não estão nem querendo imaginar que não vão conseguir se eleger ou se reeleger. Muitos, né, Valdir? Sim. Tem muitos que vão para a reeleição aí. E o poder, Valdir, lógico, né? Ser humano, nós, a pessoa, quando está num poder que chega num lugar lá, eu sempre digo, essas eleições agora, deste ano, elas são as eleições que são as executivas estaduais que comandam elas. Os estados que comandam eles. Por quê? Porque aí, nessa eleição, vai ser o governador, o senador, o deputado federal, o deputado estadual. Então, é uma eleição que as executivas estaduais é que comandam elas, que coordenam elas. Nas eleições municipais, para quem não entende, quem coordena são os diretórios municipais,
que é a eleição para prefeito e vereadores. Então, é uma eleição, Valdir, em que o deputado, seja ele estadual, federal, senador, e até mesmo governador, vamos ser sinceros, eles, de certa forma, para você entender, eles estão mais distantes da realidade do dia a dia. O vereador, o prefeito, ele é o mais próximo. Dependendo do número de habitantes, do tamanho da cidade, o prefeito, ele mora no bairro, ele vai na rua, na vila, ele se depara com alguém na porta da casa dele, um vizinho dele, um vizinho de um bairro mais próximo, uma rua mais próxima, conversando com ele, falando com ele, ele vai na padaria, vai aonde for, no restaurante, e ele se depara com coisas. Já o deputado, ele está já num patamar mais distante, ele está lá no lugar onde está realmente toda a concentração de renda do país todo, do continente, que é o Brasil. Lógico, o Brasil não é um continente, mas eu me refiro a um continente tão gigantesco, tão grande, tão rico que é. E todo esse contexto, né, financeiro, ele é gerenciado por Brasília. E eu tenho, às vezes, acompanhado alguns vereadores aqui em Pelotas, que no discurso deles, eles comentam, Valdir, sobre a questão de ir a Brasília. Eu particularmente, sou favorável ao vereador ir a Brasília, né, ir a Brasília em busca dos recursos, porque realmente é lá que estão os recursos. Do deputado, seja ele estadual ou até federal, porque o deputado federal já está lá, ele vota com o governo. As emendas parlamentares... as emendas, tudo parte da Câmara de Deputados, do Exatamente. Senado. É justo, é correto, Valdir, tudo isso, mas é correto, mas o que eu acho que não é correto é a maneira com que isso é direcionado. Está entendendo? Então, claro que o deputado, de qualquer forma, um deputado federal, de qualquer forma, ele vai fazer política com o que ele tem. Infelizmente ou felizmente, né, a política é assim, Valdir. Se você tem um recurso, você vai direcionar para algo que te dê retorno. Isso aí é tudo na vida, né? Na vida é assim. Então, se eu entender que eu vou determinar para o município tal, o município A, B ou C, aquele recurso em determinada área, realmente o deputado já está, de certa forma, fazendo a sua campanha política. Eu vejo aí, Valdir, deputados que eles têm recursos, emendas em vários municípios. Automaticamente, ele tem um retorno. Qual é o retorno que esse deputado tem? Lá com esse prefeito, que embora possa nem ser do partido dele, ele vai ter lá, de certa forma, vamos ser bem sinceros, né? Alguns cargos lá para colocar alguém lá que vai apoiar ele. É bem assim que funciona, Valdir. É bem assim que funciona. Eu sou deputado, eu vou determinar uma verba lá para determinado município, eu vou lá conversar com o prefeito, com o secretário, seja com quem for, e ao mesmo tempo eu quero uma contrapartida. Eu quero colocar alguém que vai me apoiar futuramente, né? Em troca daquele recurso que eu estou dando. É bem mais ou menos por aí que funciona. Ah, eu não faço dessa maneira. Bom, mas muitos fazem, estou dando um exemplo de como funciona a política. E aí você vê aí, como você anda nas ruas, que você citou agora um candidato, e aqui em Pelotas também não é diferente, em outros municípios, candidatos que eles estão aí realmente com um poder que você visualiza, um poder econômico muito grande. Inúmeros carros com suas propagandas políticas, inúmeras pessoas. E da onde vem tudo isso? Vem do fundo partidário, fundo eleitoral, vem de apoiadores? Pode ser, mas a grande parte vem desse sistema que ele já é proporcional para que isso aconteça. Não, e a gente vê o financiamento público aí. Muitos deputados, e tem muito dinheiro que está saindo aí. Tu não pensa, Matheus, que tu, de repente, o Zezinho é candidato a deputado federal pela primeira vez, que ele vai receber uma grande quantia de dinheiro. É verdade. Quem recebe são os deputados que já estão lá. A desigualdade é essa. Porque o deputado que já está lá, que já foi eleito, ele recebe mais recurso que o próprio Joãozinho que está concorrendo pela primeira vez. E isso que você está falando, Valdir, não é nós que estamos falando isso. Você tem aí no portal da transparência, né, do Tribunal Superior Eleitoral, ele é público, né? Qualquer pessoa pode ver lá,
por exemplo, eu, Valdir, nós somos deputados, vai lá e procura o nome do deputado pelo partido, e você vai ver, você, qualquer um tem acesso a quanto aquele candidato recebeu de verba para a sua campanha eleitoral. Isso é público, e é verdade. Sim. Você vai lá e vai confirmar o que nós estamos falando. Você vai lá e vai ver. Aquele que já é candidato, eu sei de alguns candidatos que são deputados e que abriram mão do fundo partidário. Sim. De alguns. Poucos, mas eu sei de alguns. Não vou citar nomes aqui, mas eu sei de alguns. Tem. Se você quiser conferir, vai lá no portal lá da transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Tem lá como você... Esqueci agora o nome, o link lá, mas tem como você ver de qualquer candidato que está concorrendo às eleições, porque ele é público, né, para todos, para qualquer cidadão que queira ver, o que ele recebeu de verba para sua campanha eleitoral, de tudo, está ali no portal das transparências, e você está falando a verdade, bem isso aí, Valdir. É a desigualdade que tem. Desigualdade. De repente o candidato é bom, o Zezinho, o Joãozinho, são os bons candidatos, têm melhores propostas que tem. Mas se tu não tem recurso, a dificuldade vai ser grande. Porque tu não vai ter condições de pagar um cabo eleitoral bom para poder fazer campanha para ti, porque as pessoas não entendem. Tu sai de casa, tu vai para pagar uma conta, tu já está gastando. Sim. Tu vai pagar a conta, tu já está gastando em transporte, tu já está gastando em alimentação. Se tu vai fazer um trabalho voluntário, que a gente faz voluntário, a gente paga para poder ajudar os outros, porque quando tu sai de casa, eu vou lá para atender às 7, sai tudo do meu bolso. Né? É a mesma coisa. Se tu sai e tu vai ser um cabo eleitoral, se tu não tiver aquela ajuda de custo, pelo menos para cobrir a tua despesa, poder te alimentar, é o mínimo, né? É custo que tem. É custo que tem. Então a desigualdade é grande, porque como é que Joãozinho pode ser um baita candidato, mas aí ele precisa de um bom cabo eleitoral, ele não vai ter um cabo eleitoral. Bem isso aí. Porque Perfeito. tu não vai poder como ajudar aquele cabo eleitoral. É assim que funciona. Tu sai de casa, tu já está gastando. Qualquer pessoa que sai de casa para pagar uma conta, né, para fazer uma visita num parente, tu já está gastando. É dinheiro que gasta. Então, essa situação é errada. E muitas vezes elege os péssimos deputados, aqueles que são corrompidos, muitas vezes, que levam propina para votar num projeto, muitas vezes levam propina. Ainda existe isso. Então aí vem essas acusações que a gente vê, né? O palanque eleitoral, através das campanhas políticas, é porque o fulano roubou, que o Zezinho roubou, o Joãozinho roubou, o Joãozinho adquiriu imóveis. E as propostas ficam onde, Valdir? Onde? Não tem. Verdade. Ou aquilo, ou iludindo muitas vezes que eu vou te dar um salário mínimo para ti ficar em casa. Você quer convencer o eleitor de que aquele ali é muito pior que eu. Se eu talvez seja um candidato ruim, né, aquele lá é muito pior que eu, porque ele já fez isso e aquilo. As acusações que você falou. Sim. E a minha proposta, a minha proposição. Se eu quero fazer algo numa determinada área, eu tenho que dizer, explicar de onde eu vou tirar esse recurso. Eu vejo candidatos aí, Valdir, nos mais diversos cargos, desde presidente da República, senador, deputado federal, estadual, enfim, governador, com os maiores absurdos, dizendo que vão resolver todos os problemas, como a gente já está cansado de saber que eles não vão resolver, que não é assim, a não ser que ele seja um ditador, que ele chegue lá, pegue uma caneta lá e assim que vai ser feito e deu, não quero saber do restante. Como se fosse assim, como se fosse um passe de mágica. Mas... Te dá exemplo, Matheus. Eu faço, além de ser do movimento comunitário, eu faço parte do Conselho da Saúde, representando o movimento comunitário dentro do Conselho. Bom tema. Tá? E eu também estou ajudando na fiscalização de hospital, de posto de saúde. Nós estamos criando, através do Conselho e através da coordenação do César, que vem fazendo um excelente trabalho nessa coordenação. Antes foi o Belete, que também fazia um bom trabalho.
né? E a gente não fala em bandeira partidária, nós estamos falando de lideranças que estão conduzindo bem o movimento. E a gente defende muito a saúde. Agora tu vê por candidatos que tu nunca viu nem numa porta de hospital defendendo a saúde. Agora vou resolver o problema da saúde através da proposta de muita gente aí que são candidatos agora. Que nunca tiveram numa porta de um hospital, nunca tiveram dentro de uma comunidade defendendo, nunca defendeu o SUS, que a gente defende o SUS 100%, que resolve os problemas. E a gente vai muitas vezes no hospital, na época não tinha fiscalização, Matheus, não tinha fiscalização, a gente ia no hospital, e aí tu via lá no pronto-socorro, lá no PS, o pessoal pelos corredores, né? Todo mundo nas macas, né? Não tinha leito para isso, para coisa. Agora a gente tem fiscalizado, e está começando a aparecer leito. Tu chega lá no hospital, né? Tu vai e entra quarto por quarto, tu vê, porque tem várias camas ali de leito ali. Sim. Ali Desocupadas. tem desocupada, que é leito vazio. E muitas vezes eles seguram o leito para não repassar pelo SUS que paga. Olha a importância do trabalho de vocês. E aí eu te pergunto o seguinte, Valdir. Quanto tu ganha para te manter, para te deslocar? Então, pessoal, o que eu estou falando aqui, se é outra pessoa, vai dizer, esse cara aqui é um baita de um bobo, de um bobalhão, é um trouxa. De um burro, de um trouxa. Vamos usar a palavra bem aqui. Mas não, é uma pessoa, um ser humano, que é tão carente quanto qualquer outro, e que, infelizmente, ele tem que fazer o esforço, dar a vida, a alma dele, para fazer isso por você, por mim e por todos nós. Você acha que isso é justo? Não é justo. Sim. Não é justo, Valdir. Então, tem que se mudar, tem que se valorizar. Pessoas que nem você, que nem outros tantos Valdir que tem por aí, né? Com outras identidades que fazem esse trabalho que muitos não sabem, que é um trabalho anônimo. De certa forma, tem esse canal aqui que divulga, que fala, mas infelizmente, não é reconhecido como deveria ser reconhecido, principalmente por quem usa esse movimento, pessoas como você, Valdir, e não valorizam e não dão o mínimo retorno, que é o que vocês, no mínimo, deveriam ter. Ou seja, pagar as custas do trabalho que voluntariamente vocês fazem. Sim. E a gente praticamente é uma entidade sem fins lucrativos. Já teve muitos praticamente recursos. É uma entidade filantrópica. Na verdade, assim, nós temos os parceiros, que são as próprias lideranças, que ajudam a custear o aluguel lá da sala. É uma salinha pequena, mas onde a gente tem a referência para poder atender as lideranças dos bairros. O poder público te ajuda em alguma coisa hoje? Não, ajuda 1 centavo. Tá aí, né? Não ajuda 1 centavo. Quanto o poder público já utilizou para fazer aquelas denominadas... como é que se chama, nos bairros que faziam antes? O bairro da gente, a gente até tinha uma ajuda de custo, que era uma ajuda de custo, que era uma contraproposta de a gente também participar junto das atividades dele. Porque, na verdade, o bairro da gente não surgiu através as audiências do poder públicas. Público. Não são as audiências públicas? A audiência pública, na verdade, nós criamos como se fosse o poder, todo poder manda do povo, na época do Bernardo. Na época do saudoso... Quando eu assumi a presidência da UPACAB, na época, tá, nós criamos o bairro, na verdade não era o bairro da gente, era audiências públicas no bairro. Audiência pública já através da associação, através de um salão, ou de um salão de uma comunidade, alguma coisa aqui, a gente fazia as audiências públicas. Mas quem é que articulava todo esse pessoal? Na verdade, foi o movimento comunitário que iniciou. E a gente convidava o poder público, porque o poder público ele tinha que ir lá para esclarecer o que estava fazendo e ouvir a comunidade. Depois se tornou o bairro da gente. Aí foi mudaram de nome para bairro da gente. Tiraram mais uma vez da entidade. Mas aí, em contraproposta, a gente vivia em dificuldades. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte,
Como foi aprovado na Câmara que nós teríamos direito a um recurso até para fazer essas atividades, vamos tornar o bairro da gente. A gente faz uma atividade no bairro, com um evento. Sim, mas é uma proposta do Legislativo. Não partiu do Poder Público, do Executivo. Do Poder Público. Não partiu, né? Partiu do Legislativo. O projeto de a gente entrar no orçamento foi através do vereador Vicente Amaral na época. Sim. A gente procurou ele. Também era um líder comunitário. A gente procurou ele e disse, pô, cara, a gente sabe por lei, como a entidade está organizada, a gente pode, né, ter esse recurso aí para poder bancar, pelo menos, um local para a gente atender, né? E como já não poderia, na época, o governo, nós tínhamos direito, o poder público, na época, pagava um aluguel para a entidade. Sim. Com auditório, com tudo. Primeiro foi na voluntária, depois passou para Cassiano. Tudo a gente se manteve. Mas e aí depois, na verdade, o Tribunal de Contas começou a cobrar, que não poderia, mas poderia através de uns projetos assim. Tu faz um evento lá e aí sim tu uma ajuda de custo poderia fazer. Para encerrar ou temos para... 2 minutos. Para encerrar, minutos. Já está encerrando? Para encerrar, viu? A gente fala e passa rápido. Já 1 hora. Né? Uma hora, né? 1 hora aí. Então vamos lá, Valdir. Eu vou encerrando. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o programa UPACAF e a comunidade, agradecer a direção dessa emissora, agradecer a você, Valdir, pelo convite, enfim. E a todos vocês, telespectadores, pedir desculpas por algo que a gente falou aqui, daqui a pouquinho, né, ofendeu, feriu alguém, enfim. Agradecer ao nosso amigo grande Birinha aí na técnica, radialista Birinha, está sempre em atividade no rádio. E dizer que foi um prazer muito grande em ter estado com vocês nesse magnífico e dignífico programa UPACAF e a comunidade, com meu grande amigo e irmão Valdir Dias Duarte. Para nós é uma satisfação ter o Matheus, que é uma liderança popular. A gente recordou o que era o movimento, a história do movimento. Sim. Tem pessoas que pensam que a gente chegou aqui, sentou nessa mesa e a gente não sabe o que é a história. O movimento comunitário veio desde 1980. Movimento uma vida, né? Onde teve o Francão, que foi presidente da FRACAP, que organizou o estado todo, o movimento comunitário. Francão. Teve o Padre Otávio, que era líder lá na praia de nudismo, a primeira praia de nudismo do Rio Grande do Sul. Padre. E era da UPACAB na época. Então, vários movimentos, várias lideranças saíram daqui. Que defenderam, deram sangue para que o movimento existisse. Vários loteamentos foi criado através da UPACAB. Vários bairros que estão aí, loteamentos, foi criado pelo movimento comunitário que defendia a moradia. E a gente, claro, a gente faz o que pode, né? Milagre não dá para fazer, mas a gente está sempre à disposição. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a comunidade. Just, well, hey, baby, let's write a love song.